Então, vamos lá. Muito bom dia a todos. Meu nome é Emerson Travalini, aqui do Departamento de Marketing da Arca Solutions, desenvolvedora do Directory. E para esse webinar, está aqui comigo também o Gabriel, do nosso Departamento de Marketing. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Emerson. Bom dia, pessoal. Bom dia, Thiago. E também, né, o Thiago, do nosso Departamento Comercial. Bom, Bom eu dia, bom dia. vou... Bom dia, Thiago. Obrigado pela presença. Bom, o Gabriel já avisou ali no chat, mas nós estamos gravando o webinar, ele vai ser disponibilizado no nosso blog, provavelmente na sexta-feira, já que amanhã é feriado. E também, quem tiver alguma pergunta, pode usar ali a ferramenta de chat, que a gente para no meio da apresentação ou responde tudo no final, dependendo do tema. Eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui e a gente vai começar o evento de hoje. Esses são os nossos contatos, então quem quiser quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente sobre qualquer tema relevante ao eDirectory ou ao sistema ou ao marketing digital, vendas, etc., pode entrar em contato, manda um e-mail para a gente que nós respondemos. Na nossa agenda de eventos, os próximos serão no dia 21 de setembro. Monetize seu site além do AdSense. Nós vamos mostrar algumas outras ferramentas parecidas e que fazem o mesmo efeito. E no dia 5 de outubro, como criar páginas customizadas para otimização de cidade mais categoria. Isso é muito relevante para SEO, para vendas, para vários outros aspectos interessantes do seu site que pode aumentar exposição e receita. Lembrando também que vocês podem utilizar, né, os nossos e-mails para mandar sugestões sobre próximos tópicos, coisas que vocês gostariam de ver, além de deixar essas mesmas sugestões lá na nossa comunidade do Facebook. Bom, acredito que todos aqui já conhecem o Directory, então vou repassar rapidamente, né, que ela é uma ferramenta criada especificamente para o desenvolvimento de portais de empresas, guias classificados e muito mais, e por isso se adapta às mais variadas ideias e nichos. Com o editor de páginas, o editor de modelo de anúncios, ela se torna altamente personalizável, então ela consegue atender muito bem os mais variados usos. Tem também o seu construtor de aplicativos integrado, que já gera os arquivos que você precisa para transformar o seu site em um aplicativo nas lojas oficiais da Apple e da Google, sem precisar saber de código, de design, é simplesmente ir preenchendo os espacinhos disponíveis e fazer a publicação. Temos uma equipe interna de customização que pode fazer qualquer modificação no sistema, desde design também a recursos, e para quem precisa fazer essas alterações por conta própria, pode comprar o código-fonte e fazer a alteração com a sua própria equipe. E quem ainda não conhece, peça uma demonstração para o Thiago. Pode mandar um e-mail para ele ou entrar em contato com o WhatsApp, que ele atende vocês, faz uma demonstração de tudo o que o software é capaz de construir. Então vamos lá, inteligência artificial para marketing de conteúdo. Bom, há 3 meses nós fizemos um webinar sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial e naquela altura apenas o chat GPT estava disponível para uso geral e especificamente para criação de textos, porque essa ferramenta é uma ferramenta de inteligência artificial conversacional. Então, ou seja, ela conversa e gera textos, não é? Hoje, além de, principalmente para a ferramenta de texto, nós já contamos com o Bard do Google e o do Llama, que é do grupo Meta, né, que desenvolve o Facebook. Isso sem contar os mais variados tipos de aplicação, como geração de imagens, criação de vídeos, música, tradução, entre várias outras aplicações de inteligência artificial. Então, hoje em dia, a gente tem uma série de ferramentas que se utilizam de inteligência artificial para gerar os mais diversos tipos de conteúdo. E depois de 90 dias desse nosso evento sobre inteligência artificial, a gente já sabe que os resultados de pesquisa na página do Google, do Bing, não vão mudar muito drasticamente e que a parte de SEO, né, de otimização para os buscadores, vai ter menos impacto do que se previa. Ainda a gente não sabe qual o exato impacto que os conteúdos novos, né, ou mesmo os conteúdos revisados através da inteligência artificial, vão ter no ranqueamento dos sites. Então, para vocês que vão produzir conteúdo, né, nessa parte de marketing de conteúdo, a gente ainda não sabe exatamente
como que as ferramentas vão trabalhar com esse ranqueamento, se elas vão conseguir, de fato, identificar que aquilo foi gerado por uma inteligência artificial, se aquilo é um conteúdo novo, se tem alguma coisa muito diferente naquilo que mereça um espaço a mais, né, um lugar acima ali no ranqueamento, isso ainda é uma incógnita para quem trabalha exclusivamente para SEO. Ainda mais para a gente que trabalha com várias outras coisas, né, gerenciando as nossas empresas digitais, vendas e relacionamentos e conteúdos, ainda é uma incógnita ainda maior. Mas a gente está de olho e a gente vai trazendo essas atualizações para vocês. Mas é isso aí, estratégia primeiro, conteúdo depois. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, que é que um time sem treinador pode ter excelentes jogadores, mas corre o risco de não saber muito bem o que fazer e bater cabeça em campo. Então, por isso, antes de criar conteúdo, é preciso definir o objetivo desse conteúdo, aonde ele vai ser aplicado e de que forma. Isso é a estratégia. E a estratégia aplicada com consistência e regularidade vai se traduzir em mais tempo ou menos tempo nos resultados positivos que vocês buscam. Então, é exatamente isso. Vocês precisam conhecer as ferramentas disponíveis, seja o ChatGPT, o Bard, o Llama, as ferramentas para criar imagens ou para criar imagem com texto e um voice-over, né, uma tradução para outras línguas em cima. Ou seja, tem muita coisa disponível. Vocês precisam conhecer as ferramentas e, com isso, reconhecer quais são as limitações de vocês, seja no uso da ferramenta, seja no tempo disponível para usar e aprender essas novas ferramentas. Tudo isso vai fazer parte do que vocês precisam para definir os seus objetivos e traçar suas metas no que tange criar conteúdos utilizando as ferramentas de inteligência artificial. E quando a gente fala de chat GPT, criação de texto, uma coisa é o que primeiro vem na cabeça, são os prompts. No webinar que eu fiz, que a gente fez lá há 3 meses atrás, a gente estava falando o que são os prompts, como dominar a arte dos prompts. Os prompts nada mais é do que as sugestões fornecidas às ferramentas de inteligência artificial para orientá-las sobre o que é que deve ser gerado em seguida. Os prompts também podem ser usados para refinar a saída do modelo, ou seja, o resultado, né, o texto final que eles te entregam. E com isso, fornecendo informações adicionais ou feedback sobre aquilo que foi gerado. Então, ou seja, você vai pedir para ele escrever alguma coisa, aí você pode falar assim, em cima disso aqui, refaz de tal jeito. Ou seja, você consegue ter essa conversa, né, de vai e vem, para que ele consiga ir gerando e aprimorando as respostas e os textos que vocês estão buscando. Então, seguindo a mesma analogia que eu fiz ali atrás, é como você treinar a sua equipe antes do jogo. Então, dominar a criação dos prompts é uma técnica obrigatória para você orientar e personalizar a geração de texto pelas ferramentas de inteligência artificial. Então, entre essas dicas, né, de como otimizar esse processo e dominar esse processo, você precisa ser claro e específico. Ao formular sua pergunta ou solicitação, você precisa dar o máximo de contexto para que a ferramenta entenda exatamente aquilo que você está buscando gerar. Então, quanto mais detalhada for a sua pergunta ou a sua orientação antes da pergunta inicial, mais preciso e relevante vai ser o conteúdo gerado pelo ChatGPT ou pela outra ferramenta. Aqui eu coloquei esse exemplo, que às vezes pode parecer bobo, mas faz uma diferença grandiosa no resultado obtido. Então você vai lá no seu ChatGPT e você vai falar para ele: olha, agora você é o escritor Machado de Assis. Seus textos devem ter o tom de voz amigável e informal. Os parágrafos não devem ter mais de 3 linhas. Fazer essas pequenas orientações vai ajudar o ChatGPT a entender o que é que você está buscando. E aí, depois disso, depois de você treinar o seu chat GPT, é que você vai começar a trabalhar com ele. Olha, agora eu quero que você escreva um texto sobre o tópico X. Agora eu quero que você pegue esse texto e você vai ser o revisor. E como revisor, você não pode deixar passar nenhum tom de voz
que seja duvidoso, né? Que seja pegar algum adjetivo específico aí, que seja formal demais ou que seja chulo, você pode usar esses termos, fazer essa delimitação, orientar o chat GPT, treinar o chat GPT a criar exatamente aquilo que você está buscando. Então, por exemplo, aqui você pode colocar os parágrafos não devem ter mais de 3 linhas. Ou você pode colocar também, os parágrafos devem ter 2 linhas e a cada 2 parágrafos você deve criar tópicos explicativos de cada situação. Para os termos técnicos, faça um parênteses e inclua a explicação desse termo técnico. Por exemplo, aqui na nossa apresentação, prompt é um termo técnico. Eu fui lá e expliquei para vocês o que era. Então, isso ajuda a vocês, né, aos leitores, entenderem o texto, a consumirem esse texto com mais propriedade e, né, ter um engajamento maior. Então, saber essas delimitações em como treinar o chat GPT, dominar o prompt, é o que vai fazer o resultado para vocês. Gabriel, temos perguntas aí? Eu vi alguma movimentação ali? Não, por enquanto não. Só passei algumas informações aqui com os links de cada uma dessas inteligências artificiais, né? O Google Bard, o Llama e o ChatGPT. Quem quiser dar uma conferida, é só abrir o link aqui no chat. Ok, você pode até preparar aí alguns dos prompts que eu vou mostrando aí, que está lá na nosso arquivo. Prepara alguma coisinha para mostrar para eles depois, pode ser? Ou pelo menos um de cada ali, pega, né? Não sei se você consegue ligar o VPN para usar o Bard. O Bard talvez esteja disponível por padrão ainda só nos Estados Unidos, se eu não me Isso engano, é. mesmo. Eu acho que ainda não está liberado no Brasil. Exato. E tanto assim, a título de curiosidade, o Bard dentro do Google e o ChatGPT dentro do Bing, né, dos buscadores, eles já estão dando alguns resultados baseados e até propostos pela inteligência artificial. Então, ou seja, você faz uma pesquisa X, ele vai te dar uma opção lá, procurar de novo com inteligência artificial, né, com o ChatGPT ou com o Bard, e você consegue ir interagindo com o buscador do mesmo jeito que vocês interagem com o GPT, por exemplo. Mas ainda assim, eles vão buscar da base de dados, ou seja, do índice, das páginas indexadas, esse refinamento que vocês estão buscando, né, no chat GPT. Então, essa interação é com base naquilo que já está indexado. Então, não é o buscador que vai inventar uma solução e entregar a informação para o usuário sem que ele clique no seu site, que ele visite o seu site. Ele precisa ter o seu site e essas páginas indexadas para conseguir sugerir e interagir com os usuários. Marcel comentou aqui, o Bard já uso aqui sim, está funcionando. Ok, perfeito. Esse do Google não conhecia, eu consigo criar conteúdo no final, preciso mencionar que ele foi criado pelas ferramentas para os créditos? Pergunta do Marcelo aqui. Então, se você criar um conteúdo com inteligência artificial, você precisa citar que foi criado? Precisar não precisa, mas é sempre bom. Primeiro, por respeito ao usuário. Em segundo, por quê? As ferramentas de inteligência artificial, o GPT, o Bard, eles vão gerar conteúdo em cima daquilo que foi criado por outras pessoas. Então, as páginas que já estão indexadas foram escritas por seres humanos de verdade. E aí o chat GPT, o Bard, vão ler esse texto construído por pessoas reais e criar algo em cima daquilo. Então, a fonte de inspiração, né, a base de consulta, são de pessoas reais. Você pode até pedir para o chat GPT e para o Bard citar as fontes que ele utilizou, ou as principais fontes que ele utilizou, para construir aquele texto. E com isso você consegue ter a referência e talvez até dar um crédito um pouco melhor para o conteúdo final gerado. Mas, assim, ainda precisa ser feito caso a caso, para que a gente não caia nesses riscos de plágio, entre outras coisas. Então vamos lá, prompts para conteúdos e estratégia, né? Então, como eu disse anteriormente, criar o contexto
fornecendo informações claras e relevantes. Então, vocês podem dizer, olha, o meu site é esse aqui, onde os visitantes podem encontrar empresas, ofertas, classificados em determinada cidade. As empresas podem anunciar seus negócios e produtos através de páginas e banners, enfim, dar um máximo de informação ali para contextualizar para onde é que o conteúdo vai ser aplicado, vai ajudar vocês no trabalho de criação de conteúdo. Para marketing técnico, ou seja, existem várias coisas dentro do marketing que vocês podem utilizar, né? Várias aplicações de marketing para esse tipo de conteúdo. Dentro do marketing técnico, vamos falar sobre SEO, né? Otimização para os buscadores. Então, escrever uma meta descrição de SEO para a categoria de funileiros. Então, você pode utilizar para isso, né? Fazer e até mesmo delimitar, né? Em no máximo 160 caracteres. Escreva uma meta de descrição de 100 caracteres para o post do meu blog sobre datas comemorativas no estado do Amazonas. Enfim, vocês podem conseguir esse tipo de conteúdo. Como posso obter backlinks de alta qualidade para aumentar o SEO do meu site, que é sobre, né, ou é de uma cidade específica? Esse tipo de conteúdo, né, essa conversa sobre o que é que pode ser feito e como pode ser feito, é incrível para marketing técnico também. O marketing de atração, ou seja, como que vocês vão atrair clientes e usuários, visitantes para os seus sites, não é? Sugira maneiras baratas de promover meu site sem usar o AdWords, sem usar o Facebook Ads, sem usar mídia paga. Crie 2 anúncios do Google em um formato RSA, que é aquele que utiliza vários títulos e descrições. Então, ou seja, vocês podem conseguir essas ideias iniciais. Escreva um roteiro de 1 minuto para um anúncio de vídeo sobre anúncios de empresas no meu site. Crie um plano de campanha no Facebook para lançar o meu site que é voltado para pessoas que moram em João Pessoa, na Paraíba. Ou seja, delimitar, dar o máximo de contexto e foco no conteúdo que vocês precisam criar. Para o marketing de conteúdo, temos aí, né, liste 10 ideias para postagens de blog sobre turismo no Ceará. Gere 5 maneiras criativas de usar o Instagram Reels para divulgar meu projeto de turismo em Maceió. Exemplo. Crie uma postagem de redes sociais voltada para mulheres que querem anunciar no nosso site e que pode ajudá-las a divulgar o negócio delas. Escreva uma lista de 5 ideias de vídeo do YouTube para o seu site, para divulgar o seu site para potenciais anunciantes. Então, ou seja, essas são ideias iniciais que vocês já podem colocar em prática para gerar conteúdo para vocês, para auxiliar no processo de vocês. O marketing por e-mail é um dos campos mais ricos que a gente tem aqui para a utilização das inteligências artificiais. Então, por exemplo, crie 5 mensagens de CTA. CTA é aquele call to action, né? É a chamada para ação, aquela frasezinha que faz a pessoa clicar ou abrir o conteúdo, né? E os botões distintos para registrarem na minha newsletter. Então, aqui a gente tem um ponto interessante aqui, quando a gente fala em CTA. O botão pode estar tanto no e-mail quanto no site de vocês. Então, vocês vão lá abrir o editor de páginas e mudar os textos que você tem lá no widget de boletim informativo, o porquê que eles devem se cadastrar no seu site e o botão de registro. Então, isso serve tanto para o e-mail quanto para a página de vocês. Escreva e-mails de agradecimento para as pessoas que se inscreveram na minha newsletter sobre ofertas da semana ou sobre destinos turísticos no Ceará. Enfim, vocês delimitam e vão ter esse conteúdo. Estrutura um boletim informativo semanal sobre as ofertas na minha cidade, né? na cidade X do meu site. Crie uma saudação de e-mail personalizada para um cliente VIP. Dê-me 10 linhas de assunto para minha newsletter dentro do nicho de ofertas em São Paulo. Escreva a cópia do corpo de um e-mail promocional com a linha de assunto, as ofertas da semana.
Escreva um e-mail de acompanhamento com a linha de assunto, né? É, a sua assinatura no nosso site, né? Aumente a visibilidade do seu negócio. Como posso reativar assinantes inativos em minha lista de e-mail? Você pode até pegar uma newsletter que vocês receberam e pedir para o GPT reescrever isso de alguma outra forma. Então, pega a newsletter abaixo, polir e melhorar sua estrutura e tom. Torne-o mais amigável, mais especialista, engraçado, ou seja, você dá ali o adjetivo, né, do tom de voz que você precisa para orientar a ferramenta, né? E você pode adicionar outros tons, até mesmo o limite ali de tamanho que você busca. Da parte de vendas, um material de vendas, tanto por e-mail, tanto quanto um PDF informativo que você manda para as pessoas, ou mesmo aquilo que você deixa nas suas páginas de redes sociais, ou aquilo que você vai usar como discurso no tete a tete ali conversando com seus potenciais anunciantes, é algo que pode ser gerado aqui também. Então você pode colocar ali, escreva uma postagem com, né, um blog post com 500 palavras mostrando os benefícios de anunciar em um site, no seu site, para aumentar a visibilidade de uma empresa. Vocês podem até fazer esse prompt aqui de escrever um post mostrando os benefícios, mostrando como é melhor anunciar num site de nicho do que numa rede social, por exemplo. O GPT consegue auxiliar vocês a buscarem esses argumentos para melhorar o discurso de vendas de vocês. Então, ó, crie 5 mensagens de CTA e botões distintos para anunciar no meu site. Então, de novo, você vai abrir a página lá de Anuncie Conosco, olhar o seu texto, o seu CTA, os seus botões e revisar, tentar deixar aquilo ainda mais. Não é perspicaz a palavra, é muito mais. Enfim, deixar aquilo bem mais focado ali em atrair o cara, em fazer, né, o funilzinho, empurrar ele no funil para mais persuasivo, essa é a palavra. Vocês podem deixar a sua página de vendas mais persuasiva. Aliás, esse é um verbo muito interessante para vocês colocar ali, né? Um adjetivo, a persuasão, na hora de treinar o chat GPT, para ele criar textos persuasivos para que uma pessoa se torne anunciante no site de vocês. Então, isso também, para as mensagens e para o CTA, funciona. Crie um e-mail de vendas personalizado para um cliente potencial da minha empresa de marketing digital que vende anúncios de empresas. Escreva um e-mail para um cliente potencial para apresentá-lo à minha empresa no nicho X e como ele pode beneficiá-lo com exposição online. Quais oportunidades de vendas cruzadas você recomendaria para o meu portal de empresas e classificados? Vendas cruzadas é aquilo que a gente já falou sobre serviços adicionais, oferecer serviços adicionais. Então, ele tem a empresa muitas vezes não tem tempo, né, o pequeno empresário, de ter a sua própria página nas redes sociais, de fazer essa gestão, essa administração, anúncio pago, criar vídeos, criar imagens, criar não, os PDFs, os flyers de divulgação, de propaganda, todo esse tipo de coisa. Então, é algo que vocês podem colocar aqui nessas oportunidades de venda cruzadas e incluir no portfólio de vocês. Já respondi isso aqui agora há pouco, né, os riscos do uso, né, das inteligências artificiais, o risco de plágio, o risco de algumas inconsistências. Eu não me lembro se a versão atual do GPT já considera os anos de 2022 e 2023, mas o conteúdo deles estava até 2021. Então, coisas mais recentes eles não tinham. Então, dependendo daquilo que você pedia para criar, né, ele não ia saber dizer o que aconteceu ano passado, por exemplo. Gabriel, é isso? É isso mesmo. Tanto que eu até peguei alguns exemplos aqui de que, por exemplo, se você pode usar o ChatGPT, por exemplo, para buscar dados de um comércio que de fato exista e ele buscar, por exemplo, um telefone desatualizado, um horário de funcionamento que mudou. Então tem que ficar muito atento com essas informações aí, se você for tirar a informação dele para colocar no seu guia comercial.
Exatamente. Obrigado, Gabriel. Que era exatamente esses pontos, né? A inconsistência e o desalinhamento de dados e fatos. Então, dependendo do que você está criando, se for muito factual ou tiver, né, depender de dados mais recentes, talvez somente as versões pagas ou mesmo a do Bard do Llama, que podem talvez trazer esse conteúdo um pouco mais recente. Bom, conforme eu dei o spoiler lá no nosso último webinar 15 dias atrás, nós estamos já em fase de testes da integração entre o eDirectory e o ChatGPT, que vai estar presente em todos os módulos, vai atuar na parte de descrições, palavras-chave, criação de artigos e blog e também o auxiliar de prompt. Fazendo mais um spoiler aqui, essa é uma telinha que a gente tem aqui já pronta do sistema, que vai ajudar tanto vocês quanto os clientes de vocês a criarem esses conteúdos específicos. Então, vai ter o prompt, né, esse auxiliar de prompt, que é onde você consegue, né, treinar a plataforma, oferecer essas informações, essas instruções prévias para que o resultado final oferecido pelo ChatGPT seja exatamente aquele que você busca, você e o cliente de vocês buscam. Então, isso vai estar disponível aí talvez não no próximo, mas em 2 ciclos de desenvolvimento, mas 2 atualizações já esteja disponível, se não um pouco antes. Ainda não temos nenhum demo funcional dessa plataforma, né, dentro do marketing ou do vendas, está somente na parte do produto ainda. Mas está em desenvolvimento, está em testes, tendo sucesso, fazendo os ajustes necessários, a gente já consegue fazer o lançamento dela. Bom, estamos aí abertos para perguntas. Gabriel, quer mostrar, enquanto o Quero, pessoal esquenta aqui, você quer quero mostrar um sim. pouco do chat? Ok, liberei aqui, você pode compartilhar sua tela, por favor. Vamos lá. Tem até uma pergunta do. Ah, esqueci. Deixa eu abrir o chat novamente aqui. Ah, o DM, não sei o seu nome, desculpa, que ele diz assim, que eu saiba o chat GPT-4, que eu já pego os dados atualizados. Eu acho que sim, eu não sei confirmar, mas o gratuito para a gente poder usar, ele ainda é o GPT 3,5, tá? Isso é gratuito para uso. O 4, que é a mais nova versão realmente, a gente tem que fazer um upgrade aqui. Então, se você quiser pagar, custa US$ 20 por mês e já está liberado na versão mais atualizada, tá? Eu separei alguns prompts aqui que nós podemos usar para criar dentro do próprio ChatGPT, para criar descrições, para até alguns exemplos aí que o Emerson citou no webinar, de como a gente pode trabalhar com o ChatGPT ao nosso favor, né? Então, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu peguei aqui um comércio que existe, que é o Burger King, no endereço real dele, eu não sei o número, mas eu coloquei aqui na Avenida Getúlio Vargas, na cidade de Bauru, em São Paulo, e eu pedi que fosse criada uma descrição com 300 palavras, incluindo o horário de funcionamento e as especialidades. Só isso, né? O ChatGPT foi lá e pegou, de fato, o Burger King na Avenida Getúlio Vargas. Ele não colocou o número porque eu não pedi, então ele não teve esse dado inserido. Colocou aqui uma descrição básica, fala que ele entendeu que é realmente, né, o que o Burger King vende hambúrgueres, então isso é interessante. Listou aqui o horário de funcionamento, todos os dias das 10 às 23 horas. Eu iria conferir, eu bateria aqui um Google só para saber se é isso mesmo. Às vezes muda o horário, né? Mas mesmo assim ele puxou, porque eu pedi para ele puxar. E aqui ele colocou as especialidades que de fato são os sanduíches que o Burger King vende, né? Com uma pequena descrição, junto com cada uma das 5 opções que ele nos deu. Então, bem legal. Então já dá para você criar aqui uma descrição base para colocar num anúncio seu, no seu guia comercial. Imagina que isso aqui poderia ser uma pizzaria, poderia ser uma loja de carros, poderia ser um consultório médico, etc. Funcionaria mais ou menos da mesma forma, tá? Então, você vai editar aqui o nome do comércio, o endereço, e se você tiver, eu coloquei uma outra mais completinha, o endereço, o telefone, e o horário de funcionamento, ele vai gerar para você esse conteúdo. Segunda, dessa vez eu fiz um pouco diferente. Eu peguei aqui, cria uma descrição de anúncio com 800 caracteres, ao invés de 80 palavras, eu pedi só caracteres, para que ficasse mais compacto. Para o comércio Ren Sushi, esse lugar de fato existe, é um comércio que existe, com horário de funcionamento, com o local, o telefone e as avaliações. Busque informações no site tripadvisor.com.br
com o link do restaurante. Então, eu peguei esse link do restaurante que de fato existe no TripAdvisor. Então, está aqui os dados. E eu pedi para o ChatGPT criar a descrição baseado nesse link aqui. Então, é outra opção que dá para fazer. Aqui, ele até colocou aqui uns emojis, o autêntico sabor do Japão em Bauru, o horário de funcionamento, a localização, o telefone. Essas duas informações, eu fui bater lá com o site, elas estão erradas, justamente o que a gente falou. Então, o chat GPT, algumas coisas ele não consegue compreender. Aí, só por desencargo, eu fui bater aqui no TripAdvisor. O endereço é outro, né? Avenida Getúlio Vargas e o telefone é o 3227. E aqui ele colocou que é na rua Gustavo Maciel e o telefone é o 3234. Ou seja, as duas informações estão erradas. Então, tem que ficar muito atento quando a gente for usar o texto que o ChatGPT gera, porque pode ter aí inconsistências nas informações e acabar trazendo uma informação errada para um anunciante ou para um conteúdo que você queira fazer. Aí, de qualquer forma, eu pedi para ele incluir as avaliações. Ele puxou as avaliações do TripAdvisor e já colocou aqui para a gente na descrição. Então, é mais um jeito muito legal de você usar o ChatGPT com uma URL, caso seja um site, seja uma página aí de um outro guia, como o TripAdvisor, um Yelp da vida. Tudo isso é informação que você pode jogar aqui para dentro para enriquecer as descrições. Aí eu pedi, ó, corrige o endereço para o endereço correto e o telefone para o telefone correto. Aí ele foi lá, justamente nos dois campos, e corrigiu sozinho para mim, automaticamente. Mais um exemplo. Aqui uma outra descrição. Dessa vez eu pedi com 1.000 caracteres para que ele soasse como um advogado, com um tom formal e técnico, porque eu ia falar aqui esse lugar é fictício, tá? Ele não existe. Do escritório de advocacia, localizado na Avenida Celso Garcia, incluindo o telefone, eu digitei o telefone, horários de funcionamento, eu pedi horário comercial, e o e-mail, eu dei esse e-mail fictício aqui também, né? Então, basicamente o prompt, né, é isso aqui, é a pergunta, o que que eu quero do ChatGPT, quanto mais informação eu fornecer para ele, melhor vai ser o meu resultado. Ele me deu aqui uma descrição básica, né? Meio que resumindo o que eu pedi em tópicos, e embaixo ele me deu uma descrição por extenso, né, vamos dizer assim. Isso aqui é o texto genérico, eu não pedi para ele criar, ele criou com base em banco de dados, nas áreas de atuação, né, compromisso com qualidade, entre em contato, então ele me deu uma descriçãozinha, novamente, isso aqui é tudo fictício, tá? Nada disso aqui existe, mas ele já fez uma descrição super bem estruturada, que ficaria muito bem aí num guia comercial. Aqui é um exemplo do que foi comentado no webinar agora, né? Um exemplo que o Emerson passou, por exemplo, para SEO, né? Escreva uma meta-descrição de SEO para a categoria, eu coloquei aluguel de carros, poderia ser qualquer outra categoria do seu portal de classificados. Aluguel de carros, encontre as melhores opções de locação de veículos para a sua viagem, reserve agora e economize as tarifas competitivas. Então, é isso aí, você deu o prompt, ele foi lá, executou e criou aqui uma descrição de SEO para metadescrição. Outro exemplo, liste 10 ideias para postagens de blog sobre o tema principal, vamos dizer, ou uma das categorias do seu guia comercial. Coloquei aqui imobiliárias e imóveis. E aqui, né, esse é um dos usos básicos para marketing de conteúdo, mais ideias, 10 ideias para temas do que escrever, né, num blog post sobre essas categorias aqui. Então, você tem processo de financiamento, comprar ou alugar, dicas de decoração. Isso aqui é interessante porque trabalha junto com uma técnica de marketing de conteúdo, né, que são os pilares. Então, vamos dizer que o meu blog ou o meu site fala sobre imobiliárias e imóveis, e eu posso ter aqui alguns pilares de conteúdo, por exemplo, negócios de imóveis, se compra ou vende ou financia, relacionados a banco, relacionados a dinheiro. Eu posso ter outra parte, por exemplo, que fala de reformas de imóveis, de decoração, de arquitetura. Então, outro nicho, né? Outros pilares. E abaixo desses pilares, você vai criando mais conteúdos referentes ao tópico principal. Outra ideia aqui também, que está no nosso webinar. Gere um calendário de conteúdo de mídia social criativo
para o próximo mês, para a nossa empresa. No caso, eu coloquei uma empresa fictícia, né? Então, seria o Guia do Litoral do Nordeste com o tópico Turismo no Ceará. Então, seria um mês inteiro aqui de postagens dedicadas ao tópico Turismo no Ceará. Então, olha que legal. Semana 1, destaque das praias. Né? Publicar foto, compartilhar postagens sobre esportes aquáticos, apresentar um vídeo de 360 graus mostrando a beleza da Praia da Canoa, Praia da Canoa Quebrada, realizar uma enquete interativa. Na semana 2, vamos falar da gastronomia local do Ceará. Né? Destacar um prato típico, como a carne de sol com queijo coalho, publicar uma foto colorida do Mercado Central, etc. Semana 3, vamos falar da cultura dos festivais que acontecem no Ceará nessa época. Né? Dia do Folclore, Festival do Jazz e Blues de Guaramiranga, imagens coloridas de trajes típicos. Semana 4, ecoturismo e aventura e por aí vai. Então, né, com um prompt muito simples como esse aqui, você consegue gerar um conteúdo muito relevante que você vai ter ideia para trabalhar aí com a sua equipe durante o mês inteiro. Né? Então, você já tirou grande parte daquele esforço, né? Eu já passei muito por isso, de você sentar com a equipe, você tem que definir um calendário e às vezes você perde 1 hora, 2 horas fazendo isso para o mês inteiro. E aqui a gente faz em 5 minutos. Depois você vai correr atrás dessas imagens, né? Vai correr atrás do conteúdo em si. Mas o grosso, né? De pensar e no planejamento já está feito. Então, esses são alguns usos que nós separamos aqui do que vocês podem fazer só com o chat GPT, né? Sem falar de imagem ou de qualquer outra ferramenta. Grátis. Então, é sentar e explorar o que dá para fazer com os prompts aí. Não sei se a gente tem mais perguntas aqui do pessoal. Temos alguns desdobramentos aqui, vou ler alguns. O João Vitor, que chegou agora há pouco, ele perguntou se teria como colocar a API do GPT no Direct para o usuário fazer perguntas. Perguntas ainda não, a gente está desenvolvendo, está em teste a integração com o GPT para a criação do conteúdo propriamente dito. Então, vai dar para o usuário, né, para o próprio anunciante ou o dono, né, do site, criar as descrições, curta e descrição longa, para os anúncios, melhorar um pouco esse conteúdo, além de gerar blog post ou artigos, né, diretamente de dentro do Directory, utilizando a API do GPT. Então não precisa ir lá para o GPT, voltar, né, pegar o texto, copiar e colar dentro do Directory para publicar. Não, a gente já consegue automatizar esse processo através da API do GPT. O Marcelo só fica na dúvida se ao gerar o conteúdo tem que mencionar se foi criado pela inteligência, citar fontes. É o que eu falei, assim, não precisa, não existe uma obrigatoriedade, mas é uma transparência com o seu leitor. E até porque as ferramentas disponíveis que falam que são conteúdos únicos, exclusivos, ele até citou uma ferramenta paga aqui, esse Infinity Copy, ele funciona em cima do GPT. Sim, Você está pagando, exato. na verdade, pela plataforma que organiza o conteúdo gerado ali, mas você pode ter essa organização de outras formas. Então, e também sem as limitações de palavras ali que eles cobram. Então, assim, eles pegaram a API do GPT e criaram o negócio deles em cima disso aí. Usar o chat GPT, mesmo sendo pago, você está tendo acesso à mesma fonte deles. É uma questão de saber trabalhar os prompts de acordo com o objetivo, com os conteúdos e explorar mais conteúdos, né? Mais aprendizados sobre os prompts. Então, se o conteúdo passa, eles falam ali que o conteúdo deles passa nos testes de plágio em 99,9% das vezes. Mas o conteúdo, né, base da onde eles se inspiraram foi escrito por pessoas reais. Então, assim, pegar metade do meu texto, metade do texto do Gabriel e colocar o título que o Thiago deu, não é ser original, né? Então, assim, é uma questão ética a ser analisada. A gente não é advogado, a gente não pode dar nenhum conselho, nenhuma orientação sobre o que deve ser feito ou não, mas por uma questão ética e de respeito ao leitor de vocês, citar que foi criado com ferramentas de inteligência artificial já é o primeiro passo para que, né, se resguardar de alguma outra coisa futura ali, para que, né, E uma coisa que você percebe quando você vai tendo, quando você lê muito material que você mesmo cria na inteligência artificial, se você lê um outro que a pessoa copiou e colou, você vai bater o olho e falar, isso aqui foi feito no chat GPT.
mas na hora, assim, porque o tipo de jeito que ele escreve é muito perceptível, assim, é, dá para perceber. E isso eu até, assim, foi um resultado que apareceu nos primeiros testes que a gente fez lá 4 meses atrás. Foi isso, a gente ia só jogando o prompt normal. Ah, escreve um texto assim, sobre tal coisa, refina desse jeito, escreve assim. Ele sempre começava, uma introduçãozinha, 2 parágrafos, uns tópicos ali, uns bullets, e no final ele terminava assim, em resumo, tal, 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 tal. E a gente começou a ver em e-mails que a gente recebia, na comunicação de outras pessoas, que ele seguia esse mesmo padrãozinho. A gente falou assim, ah lá, tá vendo? Usou o GPT para mandar a resposta do e-mail. Então, assim, saber dominar o prompt para conseguir ter, né, um output ali, uma entrega de conteúdo mais única, né, ou pelo menos que seja menos robotizada, igual ele entrega, né, por padrão, é o que vai fazer resultado no trabalho de vocês aí. É isso aí. Bom, mais alguma pergunta sobre esse tema, outros temas, sobre a Directory, sobre prompts, sobre tudo? Estamos aqui disponíveis. Temos mais alguns minutinhos ainda. A questão do Ailton é realmente ninguém dá crédito para a inteligência artificial. Por enquanto, né? Quem sabe vai começar a surgir aí, né? Processos, né, de plágio e cópia por conta disso, e aí a coisa pode mudar um pouco. É um mundo que a gente não tem como prever exatamente qual vai ser o próximo passo. Mas foi o que ele falou: o segredo é criar bons comandos. Exatamente. Se você treinar a sua inteligência artificial, ali, sua ferramentinha, de acordo com o que você quer, e depois disso você dá o seu talento, o seu tempero, o seu toque especial, vai ficar, né, exatamente a sua cara do jeito que você precisa. Bom, todos os exemplos que a gente citou aqui, a gente vai colocar lá no blog post, junto com o vídeo, essa apresentação de hoje. Então, se vocês precisarem, né, de se inspirar com esses prompts, a gente vai ter esse blog post específico. Então, podem ficar tranquilo, voltar no nosso site aí, sextas, sábado, domingo, que ele vai estar lá para vocês. Última comentário aqui do João Vitor, só basta alguém grande falar sobre os plágios, aí já vem as criações dos modos de uso, etc. É exatamente isso. Então, a hora que algum grande colocar o dedinho ali, a coisa muda. Então, é isso que a gente pode esperar sempre em todas as áreas. Bom, Thiago, Gabriel, muito obrigado aí pela apresentação de hoje. Alguma Obrigado, consideração pessoal. final? Não, é isso mesmo. Obrigado pela participação de vocês também. Eu acho que é isso. Ok, então entrem lá na nossa comunidade do Facebook, façam parte, interajam, façam perguntas, respondam as perguntas dos amigos. Vamos todos criar, né, um grupo onde todos possam crescer juntos através do diálogo e cooperação. Então, Se nos vocês vemos daqui tiverem a... sugestões de webinar também, por favor, deixem, pode escrever no nosso grupo lá no Facebook, tá? Somos todo ouvidos. Exatamente. Então, daqui 15 dias a gente se vê de novo com opções adicionais para monetizar o seu site além do AdSense. Já vão, corre lá no nosso site, se registram para não perder a sua cadeira aqui no nosso webinar. Tiago, também muito obrigado e a gente se vê no próximo Edirecto Webinar. Até mais.